tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver um exercício que é bem fácil de cair nas provas de Enem, tá? Ele é um pouco mais complexo, mas eu vou mostrar para vocês como a resolução é muito fácil. Então, ele diz o seguinte: a natureza apresenta uma grande diversidade de materiais, é preciso analisar a composição e as propriedades desses materiais para que eles possam ser utilizados ou transformados nos mais diversos objetos. Tendo por base o enunciado e o contexto relacionado à temática em questão, analise as afirmações que seguem e marque V para verdadeira e F para falsa. Normalmente, a resposta desses exercícios está no enunciado. Aqui não está, mas você vai ver que é bem fácil resolver. Nós vamos analisar uma por uma estas questões. Então, ele nos pede aqui para avaliar qual é a questão verdadeira, qual é a questão falsa, e depois escolher a alternativa que representa a sequência correta das questões. Vamos lá? Uma mistura eutética é aquela que se comporta como uma substância pura durante a ebulição, ou seja, apresenta temperatura de ebulição constante. Então, aqui nós precisamos rever alguns conceitos, como temperatura eutética, substância pura e temperatura de ebulição. Então, para relembrar, mistura eutética, ela tem temperatura de fusão constante. Então, são essas misturas com temperatura de fusão constante. O que é uma mistura a uma temperatura de fusão? É aquela temperatura que acontece nesse espaço aqui, onde ele passa de sólido para líquido. Então, durante este ponto aqui, quando eu só tenho aqui essa mudança de fase, ele está saindo do sólido e começando a ficar totalmente líquido. Então, eu tenho uma variação em função do tempo, que é o eixo X, mas eu não tenho variação da temperatura. Então, eu tenho uma temperatura constante, mas o tempo está variando. Então, eu tenho um comportamento aqui de substância pura. Mas a temperatura de ebulição não é a mesma. Então, percebam que aqui em cima, na ebulição, eu tenho variação de temperatura ao mesmo tempo que eu tenho a variação no tempo. Então, ela vai se comportar com a fusão constante, similar a uma substância pura, mas a ebulição não é constante. Então, aqui ele não tem o comportamento de pura, aqui ele tem o comportamento de uma mistura. Então, eles vão evaporar aqui em temperaturas diferentes. Então, quando ele fala aqui que apresenta temperatura de ebulição constante, numa mistura eutética, nós estamos vendo aqui que a ebulição não é a temperatura constante. Há uma variação da temperatura, uma temperatura inicial e uma temperatura final. Então, essa resposta está errada. O ar atmosférico seco e filtrado se constitui como uma mistura homogênea formada principalmente por nitrogênio e oxigênio. Vamos ver se está correto? Então, a composição do ar, ela é praticamente nitrogênio e oxigênio. 1% aqui a gente tem de poluentes, digamos assim, né? Entra gás carbônico, entre alguns outros elementos que vão compor essa parte de 1%. Mas, prioritariamente, o ar atmosférico é nitrogênio e também o oxigênio. Então, esta resposta está correta. Ligas metálicas são misturas homogêneas, também classificadas como soluções. Será? Bom, aqui a gente tem exemplo de liga metálica, né? Uma liga metálica pura, pode ser só ferro. Aqui uma liga, aqui é um metal puro, e aqui uma liga, que é uma mistura. Então, eu tenho ferro, mas eu também tenho outros elementos. No caso do aço, esse outro elemento é o carbono. Dependendo da característica que eu quero dar para esse material, é a quantidade de carbono que eu vou colocar. Se eu quero um material mais duro, se eu quero ele mais resistente, se eu quero ele mais maleável, tudo vai depender da quantidade de carbono que eu vou colocar. Porém, quando você olha para uma liga, você não consegue identificar diferentes fases. Você vê a liga e você vê apenas uma fase. Então, por ela ter somente uma fase, ela é considerada mistura homogênea. E ela, então, é considerada uma solução sólida
né? Todo metal é sólido, e metálica, porque é feita de átomos de metais. Então tá correto. A decantação é um processo de separação de uma mistura do tipo líquido-líquido ou sólido-líquido. Ela se baseia na diferença de densidade e solubilidade entre os seus componentes. Então, vamos relembrar o que é decantação e que tipo de separações eu faço através da decantação. Então, olha só, gente, densidade, lembrando que é a relação, né, entre a massa e o volume, né? Gramas por volume por metro cúbico, que é a densidade. Então, ela é uma propriedade muito específica de cada material. Eu consigo fazer a separação, e aqui eu tenho uma decantação, né, num funil de decantação, eu tenho dois materiais de densidades diferentes. Então, o mais pesado, ou seja, o mais denso, ele fica embaixo e o menos denso fica em cima. Então, eu consigo fazer a extração desse material mais denso primeiro, e aí sobra para mim no funil o material menos denso. Posso fazer aqui separação de várias fases, de vários materiais diferentes. Para o caso de sólido líquido, então primeiro a gente faz um processo de sedimentação, onde toda a parte sólida vai afundar e vai ficar no fundo, e a parte líquida vai ficar superior. E aí, então, eu consigo retirar somente a parte líquida, deixando a parte sólida no fundo. A solubilidade já vai implicar na dissolução das duas fases. Então, eu não teria essas fases vistas. Eu tenho aqui uma mistura, porque depende da capacidade da minha matéria se misturar ou se solubilizar, se dissolver dentro de um determinado líquido. Com isso, eu não consigo ver fases diferentes. Se eu não consigo ver as fases diferentes, eu não consigo fazer a separação pelo processo de decantação. Então, aí eu vou precisar buscar outros tipos de processos, como a extração, cristalização, ou seja, processos diferentes para líquidos miscíveis, líquidos que se solubilizam um no outro. No caso aqui, pela diferença de densidade, eu tenho líquidos que não se misturam. Consigo fazer por decantação. Sólido, líquido, quando eu consigo fazer a separação, eu consigo fazer a decantação. Agora, se eles se solubilizam, se eles se misturam, eu vou ter que buscar uma outra forma de separar, porque a decantação não vai ser possível. A destilação fracionada é um processo aplicado exclusivamente para separar componentes de uma mistura heterogênea contendo dois ou mais líquidos que apresentam temperaturas de ebulição próximas. Tenta responder antes de nós vermos a resposta? Bom, pessoal, aqui nós temos o modelo da destilação fracionada. O que acontece? O líquido, ele entra aqui e conforme a temperatura de ebulição dos seus componentes, ele vai sendo separado. O melhor exemplo que nós temos é o petróleo, e o petróleo ele tem somente uma fase, né? A gente só enxerga aquele líquido pastoso, escuro, né? Mas ele tem inúmeros componentes ali dentro. Cada componente tem um ponto de ebulição diferente. Os componentes mais leves, eles vão ser extraídos aqui em cima. Então, você tem que o butano e o propano, que a 20 graus, ele já consegue se separar. Então, eu consigo extrair ele aqui, já para poder fazer essa separação. Então, eu vou ter aqui, na destilação fracionada, mistura homogênea com componentes de diferentes pontos de ebulição. A melhor forma de você gravar essa destilação fracionada é lembrando do petróleo. Então, misturas heterogêneas, a gente vai ter que buscar outras formas de separação. Aqui cabe a decantação, né? Que nós acabamos de ver ali no outro, na outra alternativa. Eu consigo fazer a separação por decantação, por filtração, centrifugação, se eu tenho misturas heterogêneas, ou seja, mais de uma fase. Uma fase só consigo fazer por destilação fracionada. Então, sequência correta: falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a resposta correta é a letra A. Dá seu like, compartilha com os seus amigos